Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yang Lu, do grupo Alpha Games. Pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui. Uma dica importante, que esses caras que fazem react aí no YouTube, que se mete a ser técnico, outros vêm comentar sobre feitos técnicos, que é errado, que é aquilo, não sabem nada. Pode juntar todo mundo aí que eu ainda ganho de todos eles. Olha só, pessoal, vou ensinar uma dica para vocês aqui importante, tá? Que nem nem o técnico gourmet. O técnico gourmet nunca deu dica para ninguém, só quer cobrar caro dos outros. Vou falar com vocês aqui uma dica importante. Eu recebo vários e vários videogames, como vocês sabem aí, né? Recebo caixas e mais caixas de videogame, muito videogame. E eu recebo cerca de 10 a 15 PlayStation 1 por mês. E qual é o problema? Qual o problema não? O que acontece mais? Eles pedem para mim instalar, fazer a manutenção e instalar também o X-Station, né? Eu vou dar uma dica importante para vocês aqui. O X-Station, ele só vai funcionar, é claro, ele tem as placas corretas, né? Para funcionar. Isso aqui é uma PU18. Obviamente que ele deveria funcionar nessa placa, pois ele é compatível com essa placa. E por que que não funcionou nessa placa? Bom, como vocês podem ver aqui, ó, já baixei os terminais do chip, né, que tem que levantar para fazer a instalação do X-Station. Esse videogame aqui, meu cliente tinha instalado o X-Station nele. E não funcionou. Aí ele mandou para mim, eu analisei tudo aqui e tenho o diagnóstico. E essa dica que eu vou dar para vocês vai ser muito importante, porque para vocês não perderem tempo. Pessoal, o X-Station só funciona se o videogame estiver lendo jogos em CD. Aí você vai falar assim: ah, mas e se a unidade ótica estiver estragada? Não tem problema. Não é que ele vai funcionar se a unidade ótica estiver boa. Não, a placa ela tem que estar lendo jogos em CD com uma unidade ótica boa, é claro. Se você pegar um PlayStation modelo compatível com X-Station, ele estiver rodando jogos em CD pelo leitor, pode instalar ou pode mandar para mim que a instalação é de boa. Mas se você tiver um PlayStation que ele não funciona jogos, mesmo com a unidade ótica nova, e você tendo certeza que a unidade ótica está rodando e a placa não funciona jogos, nem perde seu tempo que o X-Station não funciona. Vai ter que solucionar o problema primeiro da placa, fazer a placa aceitar os jogos pela unidade ótica nova, ou se tiver uma outra para teste. Enfim, a placa tem que estar aceitando a unidade ótica e tem que estar funcionando jogos em CD. Se tiver algum problema na placa relacionado que impede de ler jogos, mesmo com unidade ótica boa, então não vai funcionar o X-Station. Ou vocês solucionam o problema da placa, que não aceita os jogos em CD, ou vocês comprem uma outra placa. Esse aqui é a mesma coisa. Vou ligar aqui para vocês verem, ó. Liguei instalei aqui para o cliente o PSIO. Esse X-Station é dele. O X-Station está bom, porém não funciona nessa placa. E olha só, o PSIO funciona. Já instalei para ele aqui. E para vocês terem uma ideia, vai dar um erro ali, mas é um erro porque está sem o controle. Aí vai dar um erro normal ali. Então vocês fiquem sabendo. Quando vocês forem instalar um X-Station, se por acaso seu videogame tiver com unidade ótica e estiver rodando de boa, pode instalar que não vai dar problema nenhum. Mas se você comprar no Mercado Livre, ó, funcionando. Deu o erro que eu falei com vocês do controle, tá vendo? Mas se vocês comprarem um PlayStation desse no Mercado Livre ou em qualquer lugar que seja,
e o vendedor não te garantir que a placa está funcionando jogos pela unidade ótica, vocês vão tomar prejuízo, tá? Então essa é a dica que eu vou dar para vocês aqui agora. X-Station só funciona em placas de PlayStation que esteja funcionando unidade ótica. Lembre-se, não é a unidade ótica em si, é a placa que tem que estar perfeita funcionando qualquer unidade ótica. Beleza, pessoal? Essa é uma dica que eu estou dando para vocês aí. Esse cliente aqui mesmo aqui, eu vou mandar para ele o X-Station de volta, né? E infelizmente a placa tem um problema. E às vezes não compensa muito. Por exemplo, o cliente manda para instalar um X-Station, o preço é X. Aí nota-se e consta que a placa está com problema. Aí você vai trabalhar na placa. Aí vai ser dois custos entre consertar a placa e também instalar o X-Station. Então tomem cuidado quando vocês comprarem uma placa dessa aí. Peça o vendedor garantia que a placa esteja rodando jogos com uma unidade ótica qualquer. Beleza, pessoal? Foi uma dica que eu dei para vocês. E outra dica que eu vou dar para vocês. Como eu tenho bastante equipamentos, né? E eu tenho um grupo técnico e eles me perguntam sobre ferramentas. Inclusive o técnico gourmet só passa vergonha, né? Falando que não precisa de ferramentas. Olha só, pessoal. Esse osciloscópio aqui, esse modelo, muita gente fica me perguntando se dá para fazer as medições do ponto ZQ no Xbox, né? Ali nas memórias. E eu falo que dá. Inclusive, se vocês quiserem saber como configura esse osciloscópio para fazer as medições ali no ponto ZQ do Xbox, nas memórias, vocês podem me pedir que eu faça um vídeo específico, tá? Esse osciloscópio dá para medir sim o ponto ZQ no Xbox, tá? Se vocês quiserem maior informação, me peça que eu faça um vídeo específico da configuração que vocês têm que fazer nesse osciloscópio. No Rantek também dá para fazer, tá? Só vocês me pedirem aí. Bom, pessoal, esse foi um vídeo rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva nas minhas redes sociais, comentem alguma coisa aqui para dar relevância a esse vídeo. E mais uma vez, obrigado a todos. E fui!